cheio de casas americanas do The Sims 4, então a gente vai ter que parar por aqui e fazer uma rua bem brasileira para esse jogo. Oiê, aqui é a Lee Sims e hoje nós teremos sim uma rua bem BR. Eu não diria bem BR, porque aí eu vou ter que fazer uma explicação aqui pra vocês que, gente, é a primeira vez na minha vida que eu faço qualquer construção BR, qualquer construção brasileira. Eu nunca fiz casa, acho que eu só fiz um apartamento, né? Aquele conjunto de apartamentos branco que eu fiz. Mas assim, gente, ele é um conjunto de apartamentos BR bem classe alta, assim, uma classe média alta, assim, um negócio bem, né, enriquecido. O que eu vou fazer aqui hoje é uma rua brasileira inspirada em ruas de periferia, gente. Rua do fundo da cidade, onde não tem prédios, sabe? É aquele lugar tão longe, tão periférico que não tem prédios. Esta é a construção que eu vou fazer hoje. E assim, como eu falei, é a primeira vez que eu vou fazer uma rua brasileira e etc. E eu fiz ela meio inspirada na rua onde eu moro, porque aí eu acho que fica mais fácil de eu soltar a minha criatividade. Mas vocês podem deixar sugestões aqui nos comentários do que eu posso melhorar nesta rua brasileira para que eu possa trazer uma futura com outras inspirações. Mas eu vou explicar para vocês um pouquinho do que é esse conceito dessa rua que eu trouxe para vocês entenderem como que eu cheguei nela. Mas como eu falei, ela é inspirada numa rua real do Brasil, gente. Numa rua real de uma cidade real do Brasil. Mas antes de conferir esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você receba mais conteúdos que eu trago. Eu não trago sempre conteúdos onde eu estou em dúvida se eu fiz certo ou não, gente. Muitos conteúdos que eu trago são bem interessantes, mas como eu tô no início, né, algumas vezes eu fico, será que ficou legal? Será que não ficou legal? Enfim. E não esquece de comentar aqui as suas sugestões, deixa aqui as suas críticas construtivas sobre o que eu poderia trazer de melhor para essa rua BR. E é claro, se você quiser essa e outras construções bacaninhas que eu trago, é só me procurar lá na galeria Lee Sims com 2S no final, porque nós não temos download externo, então você só consegue me encontrar e encontrar as minhas construções por lá. Agora, sem mais enrolação, vamos lá conferir como que ficou essa rua. Como eu falei pra vocês, essa casa aqui, essa rua, ela foi inspirada na minha rua, gente. Na rua onde eu moro. Não são todas as casas da minha rua, mas ela foi inspirada nas casas onde eu moro. Eu não sei, bom, quem mora em apartamento vive a realidade de viver em um apartamento, e aí existem apartamentos no The Sims. E quem vive em áreas de condomínio, talvez viva uma realidade um pouco diferente de casas espaçadas ou de um lugar com muito verde, mas no geral, morar na cidade, até às vezes no centro da cidade a gente tem um pouco disso, mas principalmente nas periferias, a realidade são casas juntas, uma das outras, sem muitas árvores. Bom, só tem árvore mesmo na parte mais rural do centro da cidade, das periferias, porque obviamente existe a área da periferia ali que é mais central e as áreas mais espalhadas. Essas áreas mais espalhadas são áreas onde realmente assim tem bastante árvore, tem bastante verde, as casas são mais espaçadas. Mas nessa parte mais central das periferias, as casas elas são coladas umas nas outras, exceto se você tem um muro. Se você não tem um muro, é tudo colado uma na outra. Então, essa rua, ela tá bem inspirada na minha, que são casas coladas. E na área onde eu moro, que são casas bem coladas umas nas outras. Se a sua rua, se a sua casa, se o lugar onde você mora não é assim, eu peço desculpa por não conseguir representar a sua rua aqui neste vídeo. Mas, como eu falei, você pode deixar suas sugestões do que eu posso melhorar aqui pra vocês. E aí eu posso tentar trazer uma segunda casa, não é? Uma segunda rua BR, uma segunda rua brasileira aqui pra vocês, com as dicas e as sugestões que vocês deram de como é a casa de vocês, ou como que vocês moram, né? Como é a área que vocês moram em outros lugares. Eu até pensei também, eu posso fazer um morro, né? Não favela, mas um morro mesmo, assim, uma subidinha. Porque, por exemplo, na rua onde eu moro, ela tem uma leve subida. E aí passa uma rua e aí tem outra leve subida. Não, a segunda subida não é leve, ela é um pouco maior. Mas, enfim. Então, assim, eu moro numa rua que tem subida. Eu não pus essa subida, porque eu acho que ia ser muito mais difícil de eu construir. Mas eu posso também trazer essa inspiração pra vocês, tá? Eu acho que eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. 7 casas eu vou enfiar nessa rua aí. E uma delas
é uma casa em cima da outra, né? Tradicional, o Brasil sempre tem assim uma casa que é no térreo, a outra casa no primeiro andar, tá? Bom, para a primeira casa, ela é uma das maiores casas que eu tenho na minha rua. Ela e outra que eu vou fazer. Ela é uma casa com térreo, primeiro e segundo andar, só que não é de uma pessoa só. Embaixo é uma casa, então no térreo é uma casa. Ah, outra coisa importante, gente, dentro das casas eu não construí a casa, porque eu acho que exige um conhecimento, uma coisa assim brasileira que eu ainda não tenho, sabe? Um nível de conhecimento de casas brasileiras que eu ainda não tenho. Eu já fiz algumas aqui inspiradas em casas reais de pessoas que eu conheço, mas eu não tenho assim habilidade suficiente ainda para fazer o interior de uma casa brasileira. Isso aí é algo para a gente, né, levar mais para frente quando eu tiver um pouco mais de conhecimento e habilidade em construções e tiver um pouco mais familiarizada. Mas, bom, então a parte de dentro das casas eu não fiz porque ia exigir demais de mim e eu não tenho conhecimento suficiente. Outra coisa que eu tive que adaptar muitas coisas, então principalmente, por exemplo, portão. Gente, aqui é muito portão de grade. Muito portão de grade não, é um portão liso, sim, mas que ele tem umas grades em cima. Não sei se vocês conhecem, né, portões assim, tem o portão embaixo e aí em cima faz parte do portão também, mas são grades. Não existe isso no The Sims, pelo menos eu não encontrei. Como eu não baixei nenhum conteúdo personalizado brasileiro, então, tipo assim, realmente eu não tenho. Eu tive que ir adaptando e colocando de acordo com o que eu achava que estava para colocar. Então, as portas, principalmente portões, não está igual, porque não tem como ficar igual. Bom, para essa primeira casa, como eu falei, a parte de baixo é uma casa, né? Então, é aquela coisa que eu falei. O térreo é uma casa e o primeiro andar é outra. Pois pertence à mesma pessoa, né? A pessoa que mora no primeiro andar aluga para a pessoa de baixo, mas embaixo é uma casa e aí no primeiro e no segundo andar pertence ao proprietário, né? Que a parte do segundo andar é uma área de festas, uma área de confraternização que eles têm. Bom, na primeira casa, não sei se vocês perceberam que tem uma escada do lado de fora. Gente, essa escada é real, tá? Ela existe, ela é no meio da rua, quase no meio da rua, assim. E as casas aqui, elas não são, tipo, retas. Tem umas que são mais pra frente, outras mais pra trás, outras mais pra frente. E aí vai variando, gente. E eu fiz só um lado da rua, né? O outro lado da rua eu não fiz. Vai aparecer muitas telas de música, gente, que eu tava construindo com música. Enfim, então eu fiz, né, nesse esquema. E aí, quando você entra pelo portão, tem outra escada, porque tem a escada de fora e tem a escada de dentro. Eu não sei se essa escada de dentro ainda existe ou se eles tiraram. Pode ser que eles já tenham tirado, mas antes tinha uma escada dentro e uma escada fora. Mas, enfim, e aí eu fiz o primeiro andar. Nessa parte do primeiro andar da primeira casa tem essa partezinha aí de plantas e estatuinhas. E a escada é uma escada exatamente assim, de metal. E eu sei porque eu escuto ela subindo na escada de metal, a pessoa subindo na escada de metal. E aí na parte de cima tem uma parte lá atrás, que é como, eu imagino que seja o banheiro. E a área de confraternização, né, a área de festas. E aí finaliza, gente. As cores, a estrutura assim, tá bem parecido com o que é a casa realmente. E aí eu coloquei também umas cadeirinhas, eu não sei se... Acho que eu coloco depois, quando eu tô construindo essa casa que eu tô construindo agora, que é outra casa de térreo, primeiro e segundo andar. Que a segunda, uma outra, né, casa tão grande quanto essa primeira que eu construí, eu coloco cadeirinhas de plástico, que vieram no Aluga-se. E aí eu lembro de colocar na outra também. Bom, a segunda casa que eu fiz foi a minha casa. E a minha casa, gente, a frente é muito simples. Eu já fiz a construção da minha casa interna aqui pra vocês. Mas a parte externa, gente, ela é muito simples. Ela tem um portão de entrada e ela tem o portão de garagem. Então, tem a porta, né? O portão por onde as pessoas entram, que é um portão pequeno, assim, tradicional, tamanho de porta tradicional. E tem o outro portão, que é o portão das casas da garagem, né? Para o carro entrar. Simples, gente, tem nada mais do que isso. A segunda casa, que é do lado da minha, que é a casa térrea, também é a mesma coisa, gente. Uma porta, um portão para entrar e um portão para garagem. Ponto e acabou, sabe? Tem mais nada, gente. Bom, uma coisa que eu esqueci de fazer é a primeira casa eu afastar um pouco mais para trás. Essa que eu tô fazendo, que é uma casa tão grande quanto a outra, ela é um pouco afastada para trás. Acho que vocês perceberam que eu afastei um pouco ela para trás. A primeira também era para eu ter afastado, porque a escada ela fica meio que no meio da rua, mas a minha casa ela é para frente.
E a casa, essa primeira casa, ela é um pouco pra trás. E eu não fiz isso, eu esqueci de fazer, gente. Mas enfim, tá tudo bem. É super normal, gente. Eu super imagino uma escada no meio da rua aqui no Brasil. Igual eu coloquei aí na construção. Para essa segunda casa, ela é uma casa inteira. Então, ela não, o proprietário da casa não aluga para outras pessoas. Ele mora no térreo, primeiro e segundo andar. E é mais ou menos o mesmo esquema, gente. No térreo, no primeiro andar, é a casa, né? Com os cômodos naturais da pessoa, né, de toda a casa, e em cima é tipo uma área de festas, uma área de confraternizações. Eu não diria que é laje, porque eu acho que laje não tem cobertura, né? E essas casas, elas têm, né, um teto em cima dessa área de festas. Então, por isso que eu não chamo de laje. E eu achei que ficou bem parecido essa casa aí, tá? Ela tem essas plantinhas aí na frente, essa janela preta que eu havia colocado, ela tem também essa janela preta bem nesse lugar, então acho que ficou bem parecidinho com a casa real. Agora vamos para outra casa que fica do lado dessa de 2 andares, né? Térreo, primeiro e segundo andar. Essa casa, ela tem um murozinho na frente, aí ela tem tipo uma areazinha que não tem nada, eu acho, ou tem, mas não é casa. Aí tem um muro, aí anda um pouco mais pra frente e aí tem a grade pra casa mesmo. Então eu fiz nesse formato aí, tá? Tem essa parte da porta da garagem, porque eles não têm porta pra entrar a pessoa normal, só tem a porta da garagem. E aí eu fiz a porta da garagem e aí eu fiz essa meia parede com esse tímpano em cima, porque basicamente como é o muro deles. Tem esse muro e tem aí essa decoração mais ou menos parecendo com um tímpano. E aí eu fiz igual, né? Fiz ali a área de subir o carro na garagem e fiz a gradezinha de entrada. E aí em cima dessa casa, do lado dela, tem uma escada. Gente, eu só notei que tinha uma casa em cima desta casa depois. Ano passado. E eu moro aqui há 25 anos, gente. Inclusive foi meu aniversário. Moro aqui há 25 anos e eu só descobri isso recentemente. Enfim, então eu fiz a parte de cima. Essa casa de cima, ela é de tijolos. Ela não é sapiscada, né? Não tem reboco. Ela é só o tijolo mesmo. E aí eu coloquei algumas janelas bem brasileiras, que são essas que abrem e fecham. E coloquei a escada ali do lado com uma grade. Essa grade é uma cerca, não é uma grade de fato. E aí eu finalizei com a última casa e esse tetozinho aí bem fofes. E ela é uma casa que tem uma grade branca com espelhos laterais. E aí eu fiz basicamente isso, gente. Mas é isso, olha, me contem o que é que vocês acharem. Como eu falei, assim, gente, é a primeira vez que eu tô fazendo uma casa brasileira e eu fiz ela inspirada na minha rua. Então, eu consegui desenrolar um pouquinho melhor justamente porque eu fiz, assim, senão acho que eu passaria horas e horas tentando fazer essa rua por conta da dificuldade que eu encontrei, né, que eu tive de fazer. Mas me contem aqui no que é que eu posso melhorar numa próxima rua brasileira para que eu possa, né, trazer para vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você receba mais conteúdos que eu trago aqui. E eu não sei se eu já pedi para vocês comentarem, mas comentem sugestões de vídeo, tá? Isso é super importante para criar a grade de vídeos aqui do canal. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem baixar, já tá lá para vocês. Um grande beijo e a gente se encontra no próximo vídeo.